Vocês imaginem um homem que tenha numa caixa algumas pedras semi-preciosas. É tarde da noite e os filhos pedem a esse homem que comente com ele cada uma das pedras de sua caixa. Como está muito tarde, como ele sabe que os filhos têm que se levantar, como ele jamais ouviu falar de reuniões que começassem à meia-noite. Esse homem, são 00:20. Esse homem fica numa certa perplexidade. Dará todas as pedras e mostrará uma por uma, ou tomará de uma vez a melhor de todas e fala sobre ela. Uma vez que a maior e a melhor dentre elas contém todas as outras, com uma superação e uma infinitude que não tem comparação com nada. E então, ele, considerando as exigências inflexíveis de Cronos, o deus pagão do tempo, os pedidos da admiração, da cristianíssima virtude da admiração, ele resolve tomar direto a pedra mais preciosa, a pedra que contém todas as infinitudes, e falar dela. E assim, ao mesmo tempo, tratar da matéria inteira e não ocupar-se de uma parcela do tempo disponível. E desta forma, eu também lhes direi diretamente uma impressão que me veio outro dia e que, aliás, eu experimento muitas vezes em contato com as coisas que Deus criou e que são, por assim dizer, o escrínio onde Deus guarda as suas coisas mais admiráveis, e eu passo a tratar disso diretamente. Eu não sei se os senhores notaram que Deus criou de tal maneira as nossas almas que quando nós estamos em presença de algo que nos chama atenção, seja no sentido laudatório do louvor, da delectação e da consonância, seja no sentido increpatório, discrepatório e pugnaz, em qualquer dos dois sentidos, nós costumamos exprimir uma parte de nossas impressões. Mas muitas impressões nos ficam no fundo da alma. E há um verdadeiro bem-estar quando do fundo de um fato antigo, onde durante muitos e muitos anos, no meu caso muitas décadas, as impressões ainda ficam por mais que se aprofunde o fato. E se sente que ainda há pérolas mais preciosas a colher no fundo, e de vez em quando a mão pega uma pérola e leva à luz do dia, uma alegria especial. Outro dia eu senti isto. E tratando de um assunto de que eu tratarei convosco daqui a minutos. Mas há isto, que as impressões não muito definidas, as sensações que a pessoa tem, mas que a pessoa não sabe traduzir logo em palavras, os desejos que a pessoa experimenta, mas que não se determinam logo sob a forma de evoluções retilíneas e magníficas como esta lâmina. Isto constitui uma espécie de claro obscuro da alma, aonde se movem virtudes, graças, possibilidades para o céu, tentações, debilidades, atrações para o inferno. E é nesse claro obscuro que o homem tem que fazer o papel magnífico do detetador, de maneira que ele tem que emergir dentro da penumbra de si próprio e tomar coisa por coisa e dizer: tu quem és? Tu, para onde me levas? Que eu te direi para onde eu te levarei. E há um verdadeiro encanto da alma quando ela descobre, falamos disso hoje à noite, uma vez que o tema não é increpação, mas é admiração, quando ela descobre uma sensação antiga, uma sensação velha, que nunca chegou a se definir inteiramente, mas que de repente apresenta o que ela tem de mais belo, e que desse mais belo sai toda uma irização de lições, de ideias, de noções, de impressões, e a alma diz: eu ganhei o dia. Ninguém soube que a gente ganhou o dia, porque o ganhou dentro de si mesmo, na presença de Nossa Senhora. A gente viu, a gente concluiu, a gente sentiu, e a gente disse: isto está bem, isto me leva para junto dela. Aqui eu dou meu apoio e incremento. Eu tiro as conclusões
eu comparo, eu confronto, eu empilo e eu me deixo, sobretudo, levar. São duas asas que eu carrego, são duas asas que me carregam. Eu poderia ir embora. Outro dia, eu tive subitamente uma impressão sobre admiração. Para o meu foro interno, pelo menos, uma impressão magnífica, que eu tentarei, de modo inteiramente improvisado, expor aos senhores nesse momento, mas que não diz respeito a nada mais nem menos do que a pessoa humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu lhes falei de infinitudes. E, guardadas as proporções, também do sapiencial Imaculado Coração de Maria, também de Nossa Senhora. Mas falemos primeiro de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque como o Evangelho nos fala muito mais dele, nós vamos falar também agora dele. Vamos falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as cenas da vida de Nosso Senhor encantam a todo mundo que não tem uma alma de comunista ou então de brutamontes. Nessas cenas eu sentia certamente o empolgamento pela pessoa dele, superior a qualquer cogitação, surpreendendo constantemente por ter feito aquilo que a gente não é capaz de imaginar, feito com uma simplicidade, com uma dignidade, com uma sobranceria, com uma força, bondade tais que se fica dizendo bem. O único comentário para isso cabe em 4 letras: D-E-U-S. Ele é Deus e ele faz assim e acabou-se. Mas eu tinha uma sensação de que faltava alguma coisa na tomada de atitude dele, faltava nas tomadas de atitude dele, no esplendor dele, faltava várias coisas, das quais uma eu tenho aqui mais diretamente em vista, que eu via por algum lado, mas não sabia ver por todo lado. A tal ponto, até os extremos da idade, a providência vai nos reservando tesouros na consideração da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu via nele o admirável, via nele o admirado. Quando ele se rezava ao Padre Eterno, eu via nele o admirador. E me parecia que assim, todas as atitudes da admiração ele completava, e que eu tinha nele estudado a admiração inteira. Eu tinha, entretanto, algo que me dizia que não era só isto, que havia mais algo, que faltava mais algo, e que isto eu não estava conseguindo exprimir bem, não estava conseguindo dar bem, e que precisaria ser posta à luz para que eu compreendesse bem o admirável por excelência, que este admirável por excelência era também o admirador por excelência. Não só admirador do seu Divino Pai, com o qual ele é connatural e do qual ele é a imagem gerada antes de todos os séculos, desde toda a eternidade, de maneira que ele e o Pai se olham, se contemplam, e desse olhar mútuo, desse contemplar mútuo, procede uma pessoa, que é o Divino Espírito Santo, que entra no que se chama os teólogos a pericóresis divina, quer dizer, o circuito por onde o Pai eternamente gera o Filho. O Pai e o Filho se olham eternamente e se amam eternamente. E esse amor que procede deles, recíproco, é o Divino Espírito Santo. E, se pode dizer assim, completa a Santíssima Trindade. Bem, e isto me veio, eu tinha cenas que me faziam entender que as coisas não eram diretamente assim. Mas como detectar, não eram só assim, como detectar esse elemento novo que me faltava compreender? E se eu lhes disser que essa coisa só outro dia eu compreendi de repente? Eu volto a Nosso Senhor caminhando sobre as águas do Lago de Genezaré e penso em águas tranquilas, sereníssimas, que a gente tinha a impressão que quando tocavam nos pés dele divinos, estremecia.
eu imagino que ele estaria inteiramente cônscio de seu próprio esplendor, inteiramente cônscio de sua própria grandeza, e fazendo-se do manto dele partia uma virtude, e ele notava quando essa virtude partia e curava alguém, ele de toda a sua pessoa talvez fizesse sair miríades de virtudes para encherem o ar e encherem a água, muito mais do que para se mostrar, para ser visto pelos apóstolos que estavam lá. Para que acontecesse com a alma dos apóstolos que eles também tivessem um tremor de emoção, uma plenitude incalculável de admiração, de veneração, de ternura, algo que a mente humana não sabe descrever, mas que o Espírito Santo soube descrever. Em tudo isto, no meu modo de entender, havia algo que não está inteiramente expresso, algo que não está inteiramente dito, e este algo diz respeito à admiração. E diz respeito à admiração debaixo de seguintes pontos de vista, com o que eu tirei numa reunião em que, para fazermos toda uma explicação a respeito de sucessão das eras históricas, dos períodos, dos ciclos, etc., creio que o Sr. Átila foi lá para dentro e trouxe um lírio e começou, junto conosco, a analisar o lírio. E, de repente, eu me lembrei da frase "olhai os lírios do campo", e eu percebi, de repente, nessa frase, que Nosso Senhor, quando falava do lírio, admirava o lírio. Vê-lo admirar o menor do que ele, mas ao pé da letra admirar e cantar a glória do menor do que ele. Vocês percebem da análise admirativa de uma coisa pequena que coisas imensas podem nascer. E como completa o ciclo de Deus admirando o Padre Eterno, de Deus admirando Nossa Senhora, de Deus admirando os outros homens, enquanto homens iguais a ele na natureza humana, mas depois debruçando-se sobre os pequenos. E é propriamente esta obra, essa atitude da alma, por onde a alma é tão admirativa que ela não exige para admirar apenas, ela não se contenta em admirar só o que é superior, mas ela sabe voltar-se também para o inferior, o tomar com respeito e com ternura, sem igualitarismo, mas com uma coisa que vale incomparavelmente mais do que o igualitarismo, que é saber ver uma figura de Deus nas menores coisas e dar glória a Deus, porque Deus quis manifestar-se nessas coisas, que isto é propriamente algo que faltava para eu compreender a admiração. E então agora eu vejo Nosso Senhor andando sobre as águas e admirando a água, admirando o ar, e sentindo-se refletido na água e no ar, e dizendo: que magnificência, imita a minha magnificência, e como é bela esta água, como é belo este ar que eu criei. Os senhores podem compreender aí como o ciclo da admiração se perfaz. E os senhores então entendem melhor do que se pode conceber dentro de uma contextura revolucionária. Os senhores entendem então o que é a alma verdadeiramente admiradora. Para lhes dar uma ideia, os senhores imaginem uma rainha prodigiosamente rica. Ela tem tudo. E ela vê, de repente, rolando sobre uma mesa de seu régio palácio, uma moeda. É a menor das moedas em circulação no seu reino. É uma moeda que é, vamos dizer, de cobre. Quer dizer, um metal não nobre. Até, se quiserem, de níquel. Ela pega a moedinha, olha e vê a efígie do filho dela, o rei, que está marcado lá.
Ela olha para a moedinha e diz: meu filho, e nós devemos ter com as coisas de Deus. Deus pôs em circulação moedas tais que uma delas é o sol. Todas as estrelas do céu são manifestações da glória de Deus. Mas ele pôs também em circulação os homens tão mais fracos do que tudo isto, mas dotados de alma imortal. E por causa disto, parecendo-se com ele muito mais do que qualquer sol. E ele admira as almas que ele criou. E aí a gente vê bem que ele as admira tanto que ele morreu para salvá-las. Como poderia haver imolação se não houvesse admiração? Há maior admiração por algo, do que a gente resolver morrer para salvar esse algo? Então a gente compreende o mistério. Ele conheceu-nos individualmente a cada um de nós. E tendo em consideração o que nós podíamos ter sido, ou poderemos ser pelos rogos da mãe dele, ele nos admirou. E nós olhamos em torno de nós, a todos nós, e nós compreendemos que ele nos admira por aquilo que devemos ser, não pelos defeitos que carregamos em nós, mas pelas potencialidades que temos em nós. Ele nos admira. E nós compreendemos então o que há de extraordinário no interior da alma de cada um de nós, no interior da alma de todos os homens, e o que é verdadeiramente o apostolado, o que é verdadeiramente a conquista das almas para ele, e como é grande a alegria dele, eu diria gratidão dele, quando alguém chega e traz uma alma e diz: meu senhor, pelos rogos de vossa mãe, este agora é vosso. Por mais que essa alma seja pouca coisa, ele olha e diz: eu mesmo. Há alguma coisa que possa dar ideia da sublimidade disso? Bem, os senhores compreendem então facilmente, pode deixar lá, os senhores compreendem então facilmente como esse exemplo de Nosso Senhor, admirando as coisas até as pequenas e amando-as com uma ternura especial, é uma lição para nós termos a alma propensa à admiração. Façam a admiração, não a admiração do mega. Aliás, o mega não admira, mas enfim, como que admiração do mega. Se algo se apresentar a mim tão superior a mim, que me obrigue a homenagem, eu então digo: é justo, e dobro o joelho. Absolutamente não. Se algo se apresentar a mim que em qualquer sentido manifeste aquele que é infinitamente superior a mim, eu me inclino e digo: eis aí. Há nisso uma flexibilidade da alma católica, há nisso uma doçura, uma suavidade. Deus criou uma mãe tão perfeita que ele não pode negar nada a ela. Esta mãe, numa abundância de generosidade, obteve dele que suscitasse milhares e milhares de almas que ele e ela admiram também, e aos quais eles nada podem negar. Essas almas pedem pelos medíocres, pedem até pelos transviados, e o olhar admirativo de Deus, o olhar admirativo de Maria, pousa sobre um medíocre, um poca, pousa sobre um sórdido, e aquilo começa a viver. A admiração chegou ao mais baixo e chegou ao fim de sua própria história. A admiração que desce é o pendant da admiração que sobe. Eu vos dei, portanto, um complemento da história da admiração.